para o Barroco e o Rococó. O Barroco e o Rococó podem ser são períodos, né, caracterizados com decorações muito elaboradas, uma certa assim, decadência e um ar sempre assim, de brincadeira, de frivolidade, de uma estética muito voltada assim, para os prazeres da vida, para um desfrute, né, da beleza, dos divertimentos. Era tudo muito floreado, era tudo muito feminino, né, nesse sentido, assim, de muito decorado, de muito cheio de detalhes, muito cheio de pequenezas, assim, que adicionariam riqueza visual a tudo isso. O tipo de cor que era usado, eram imagens sempre com uma tendência a serem assim, mais leves, mais alegres, mais divertidas, né? Existia muita coisa de ser tudo muito, muito leve, muito divertido, tudo muito coquete, tudo meio até com meio safadinho, assim, mas de uma forma muito sofisticada, muito, muito elegante. Então, aqui, evidentemente, um estilo tão, dois estilos, no caso, tão focados em decoração, em ornamentos, em riqueza visual, claro que passariam, né, pela moda e pelos vestidos, né, pelas vestimentas das mulheres retratadas. As eram vistas não apenas na arte em si, mas na própria moda, que era muito intricada, muito rica, e também, né, os vestidos eram muito cheios de detalhes, de ornamentos, de adereços, né, de coisas, né, em cima delas. Duas que eu vou citar aqui são a Elizabeth Clark Frick e Baby Mary. Essa aqui são de artistas, inclusive, desconhecidos, a gente não se sabe exatamente quem foi, né, no caso, o artista que fez essa obra, mas, seja ele quem for, existe aqui uma atenção ao detalhe e um foco na roupa que faz esta pintura aqui um exemplo muito importante e também um registro importante da vida dos puritanos na Nova Inglaterra. Na época, estima-se que essa obra seja de 1674. Nessa imagem, a Elizabeth está vestida com tecidos riquíssimos e acessórios, né, dos Estados Unidos de 1600, né, especificamente na Nova Inglaterra. O vestido dela era uma renda branca e era indicativo a gola de renda branca era indicativo de uma renda europeia muito popular e que era muito usada entre as mulheres da aristocracia. Saindo do vestido, tem um bordado dourado de veludo, né, que é debaixo de uma seria uma underskirt, né, uma saia de forro, né, digamos assim, e as mangas são decoradas com laços. Ela ainda tem joias, ela tem um colar de pérolas, anéis de ouro e ainda pulseiras. Então, essa é tanto detalhe e tanta atenção nas roupas e nas joias que é um exemplo muito bom, assim, né, e muito, muito detalhado, né, da vida dos puritanos na Nova Inglaterra e, no caso dessa mulher e da família. E o artista aqui foi muito, muito sagaz, né, e muito bom em misturar a imagem da riqueza dessa família junto de um cenário muito modesto. A pintura claramente mostra a riqueza dessa mulher, da Elizabeth, uma vez que ela escolheu usar o seu melhor vestido e as suas joias mais caras e mais ricas e mais luxuosas, mas ao mesmo tempo reflete também a riqueza da família e do marido dela, que era um homem chamado John Frick, que conseguia, né, comprar, né, e prover para sua família não apenas todo esse luxo desses tecidos, desse vestido e dessas joias todas, como também encomendar esse retrato e também um retrato dele próprio. Essa pintura também significava a atitude dos puritanos de gratidão em relação a Deus, sem os quais, sem a bênção divina, eles não conseguiriam ter esse tipo de luxo. É interessante pensar que aqui o que está sendo retratado são os puritanos da Nova Inglaterra, porque os puritanos, né, esse grupo religioso, fugiu da Inglaterra devido à perseguição religiosa e foi ali para, não à toa, Nova Inglaterra, ali, né, as 13 colônias, e eles tinham uma atitude, eles tinham um tipo de protestantismo que foi aquele sobre o qual depois o próprio Max Weber escreveu no seu Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que é um tipo, eu falei sobre, né, esse tipo de capitalismo do norte da Europa no meu vídeo
sobre o Vermeer, não só sobre a moça do brinco de pérola, mas também nos 2 vídeos que eu fiz sobre o Vermeer especificamente. E os puritanos tinham uma relação, quer dizer, algumas seitas, como o próprio Weber fala, protestantes, que tinham essa relação com o trabalho e com a riqueza, que eventualmente foram entendidas, inclusive através do trabalho do próprio Max Weber, como o modelo, por que essa relação transformou-se num modelo de capitalismo bem sucedido. E ele estava ali, inclusive, falando de Alemanha. Depois isso foi usado para pensar o sucesso do capitalismo norte-americano. Os puritanos, esses aqui, né, estavam lá. Mas, inclusive, a diferença, se você pensar, né, no sucesso do empreendimento capitalista da Europa do Norte, da Europa protestante, e da Europa do Sul, da Europa católica. Né? A gente vê essa diferença até hoje, porque existia essa relação dos protestantes da ética do trabalho, né, de o trabalho ser do trabalho e da predestinação divina, né, porque existia nesse protestantismo, né, a teoria da predestinação divina, de quem já estava salvo, quem não estava, mas o trabalho seria uma forma de, não apenas, né, de você mostrar, porque é muito complexo, mas assim, né, seria uma forma de você deixar a sua marca no mundo, ao mesmo tempo que de buscar uma confirmação ou não da sua predestinação, mas enfim, era o centro da vida social, era o centro da vida da família e era também o principal valor daquela sociedade e o principal fonte de valor individual. Não apenas isso, como também os sinais de riqueza eram entendidos como uma gratificação divina. Então a riqueza não era algo do qual você deveria se envergonhar, não era algo do qual você deveria ver como pecado, mas ao mesmo tempo que essa riqueza era entendida como um sinal, né, tinha lá uma relação com a teoria da predestinação, ao mesmo tempo que se você conquistasse uma riqueza pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelas suas próprias mãos, pela sua dedicação de acordar cedo, de trabalhar, de contribuir, por isso que se chama a ética do trabalho, você tinha que contribuir, independente de ser mais ou menos pago, mas assim, de você ser útil, de você contribuir para o coletivo, de você contribuir para a sociedade, de você ser um indivíduo produtivo no seu meio, haveria talvez a confirmação da sua predestinação e a confirmação divina do bom resultado do seu trabalho. E daí o acúmulo de riquezas não era visto como algo negativo, não era algo que deveria ser envergonhado, não era porque era fruto do seu esforço, do seu trabalho, porém, não, o seu dinheiro não deveria ser feito para ostentação, não deveria ser para o seu desfrute, vida louca. Pelo contrário, os puritanos tinham sempre uma ideia de frugalidade, uma ideia de moderação, uma ideia de equilíbrio em relação ao seu dinheiro. É bom, mas aqui na época, nos puritanos, não era para ser, né, exibido para os outros, não, você tinha que ser ainda moderadamente discreto e usar o seu dinheiro para reinvestir no seu próprio trabalho, na sua própria empresa, no seu empreendimento, no seu comércio, o que fosse, e devolver à sociedade. Então essa pintura aqui traz um excelente, como se a gente estivesse, né, tendo uma oportunidade de visualizar mais ou menos como seria essa mentalidade dos puritanos na Nova Inglaterra lá nos 1600.